Misericórdia. Mas, irmãos, graças a Deus, o importante é que a palavra do Senhor ela seja mencionada. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 em diante. Graças a Deus. Nós entendemos que muitas características o nosso Deus ele queria fazer. E uma dessas características é a imagem e a sua semelhança. E nós entendemos que quando Deus ele começa a criar tudo do nada, primeiro ele começa a criar os céus, depois ele começa a criar a terra, depois ele começa a criar os animais, os peixes, e começa a fazer separação das águas, águas doces, águas salgadas, os rios, e começa a fazer essa separação. Mas o mais interessante é que quando chega no verso 26, nós entendemos que o único ser criado à sua imagem somos nós. A Bíblia não fala que quando Deus criou o animal, criou a sua imagem. A Bíblia não fala que quando Deus criou os peixes, os céus, criou a sua imagem. Deus parece que para e tem a sua inspiração sobre essa criação, e Ele fala: eu vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança. E é sobre isso que eu quero frisar nessa noite. É sobre isso que eu quero falar. Em cima disso, eu quero dar um tema: eu tenho a imagem de Deus. Nós entendemos que isso, diante de tantas situações que vêm acontecendo, nós precisamos entender o que Deus quis falar quando Ele quis criar a sua imagem e a sua semelhança. Porque um artista, quando pega um quadro e pinta, ele vai dar o seu autógrafo. Aquele autógrafo é a imagem dele. As pessoas não o conhecem, mas quando vê o nome, ali está a sua imagem. Nós percebemos que na nossa vida não pode ser diferente. Porque quando Deus fala que criamos, façamos a nossa imagem e semelhança, Deus nos criou, Ele estava querendo trazer para a responsabilidade da igreja que somos nós hoje, o caráter dele, o amor dele, a fidelidade dele. E aquilo que mais precioso é que nós temos, aquilo que está sobre a face de nós e da terra, é a sua imagem. Por isso que quando ele fala no verso 26, ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante analisarmos essa possibilidade, por que Deus o criaria o homem e a mulher, a sua imagem. Eu começo a pensar que primeiro Deus ele cria tudo, e Deus começa a falar: olha, existe um tempo para ele poder criar tudo. Veio os animais, o animal olha para Deus e começa a reparar a imagem de Deus. O animal olha para aquilo que estava diante dele e começa a reparar tudo aquilo que estava criado. Então Deus fala: olha, agora precisa alguém ter uma responsabilidade para poder criar. Então Deus fala: olha, eu vou colocar alguém para tomar conta do jardim, vou colocar alguém para tomar conta das plantas, vou colocar alguém para dar comida aos animais, eu vou colocar alguém para poder cuidar. Porque quando Deus fala dominai sobre tudo, Deus estava falando, mas precisa alguém ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade, então Deus ele começa a nos formar. E essa imagem que Deus cria é a imagem que quando nós pegamos e nos olhamos no espelho, nós podemos entender que quando reflete a nossa imagem no espelho, começamos a refletir quem nós somos. Na igreja ou no reino de Deus é a mesma coisa. Que quando Deus criou você, a imagem dele, ele estava querendo dizer: você precisa ter uma responsabilidade, você precisa cuidar do caráter. Caráter é esse, a imagem de Deus. Mas só que quando Deus dá essa responsabilidade para Adão e Eva parece que não teve esse cuidado. Então entra o pecado, então a imagem de Deus ela é disseminada, ela começa a ser distorcida por causa do pecado. E depois disso a imagem de Deus começa a ser praticamente apagada, aquele brilho do homem e da mulher. Então por isso que muita gente hoje não tem
essa concordância ou esse pensamento, por que Deus nos criou a sua imagem? Nós temos uma identidade, e essa identidade é a imagem de Deus. Porque quando nós pegamos e olhamos diversos exemplos na Bíblia, nós vamos reparar que quando Deus pega Moisés, leva ele ao Monte Sinai, naquele momento Moisés começa a demorar um pouco. Então o povo estava totalmente eufórico e fala: olha, Moisés não vai voltar, então Arão, faz um Deus para nós. Arão fala: olha, pega todos os pingentes que vós tem, me dá os brincos de ouro, os anéis, aqui façamos um bezerro de ouro. Ele estava olhando para aquela imagem de bezerro, ele estava adorando como se fosse um Deus. Por quê? Porque aquela imagem representava um Deus para eles. Mas nós não precisamos adorar outra imagem, porque nós já somos a imagem do Criador. Mas só que o interessante é que essa ligação e essa separação, essa imagem distorcida por causa do pecado, ainda tem jeito, ainda tem conserto. Porque quando Deus vai falar que nós somos criatura deles, porque ainda existe uma reconstrução sobre a imagem que está distorcida na vida das pessoas que não conhecem que existe uma identidade sobre elas. Por isso que Deus estava falando bem claro sobre isso: vocês têm a minha imagem. Por isso que quando Deus vai na casa, manda Samuel ir na casa de Jessé, o interessante é que eu começo a analisar sobre esse texto, pastor, que quando Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, Samuel chega à casa de Jessé e começa a deparar com uma situação. Os irmãos mais fortes, mais altos, com a capa de soldado, com a roupa de soldado. Só que então Samuel começa a chamar. Mas antes disso, Deus já deu uma ordem para Samuel: Samuel, não é o que os teus olhos vê, mas é o que o meu coração passa a ver diante daquele que tem a minha imagem. Então nós entendemos essa responsabilidade como cristão e reino de Deus, que nós temos uma imagem a defender. Essa imagem é nós como cristão, como reino de Deus. Nós precisamos defender o caráter de Cristo, nós precisamos defender o reino de Cristo, nós precisamos defender o amor dele, porque quando nós nos declaramos filho de Deus, nós temos uma responsabilidade de defender essa imagem que está sobre nós. Porque quando não defendemos essa imagem, estamos deixando de tratar as coisas de Deus da maneira que devemos tratar. Então Samuel fala nas suas últimas instâncias: olha, não tem mais nenhum jovem. O próprio pai de Davi vai dizer: eu tenho o menor da casa. Samuel então manda chamar. E o interessante é que Samuel fala: ninguém vai sentar na mesa antes do menino chegar. Sabe de uma coisa? Deus não estava procurando gigante, Deus não estava procurando pessoas sábias, porque se Deus procurasse pessoas de grande estatura, Deus já tinha escolhido Golias para ser o rei. Deus estava procurando pessoas que defendessem o teu caráter. Então Deus estava falando para Samuel, através de Davi, na casa dele: eu não preciso de pessoas que têm boa estatura, eu não preciso de pessoas que têm conhecimento, eu preciso de pessoas que vão defender a minha imagem, o meu caráter, o meu amor. Era isso que Deus estava falando na casa de Jessé: eu preciso de homens e mulheres que defendam a imagem. A imagem. A imagem. A imagem de Deus. Então Davi chega, aí fala: agora todos nós vamos sentar. Porque quando todo mundo está em pé, todos nós somos diferentes. Mas quando todo mundo está sentado na mesa, todo mundo é igual. Então nós aprendemos isso, meus queridos, que a imagem de Deus é algo tão sério, que se nós entendermos isso, que perguntamos qual é a nossa identidade é cuidar da imagem de Deus. Nós nascemos, fomos criados por Deus para cuidar da imagem dele. Então quando eu começo a olhar também para a vida de Jó, ele teve diversas oportunidades para poder distorcer a imagem de Deus sobre a vida dele.
Porque o próprio diabo vai diante do próprio Deus e fala: olha, se você tirar tudo que ele tem, ele vai poder te trair. Se você tirar tudo que ele tem, ele não vai mais te adorar. Mas só que nós, quando olhamos para o livro de Jó, Jó vai dizer bem claro: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava entendendo que era o seguinte: pode vir lutas, tribulações, pode vir perdas, eu perco minha família, eu perco meu filho, mas a imagem de Deus não pode ser perdida na minha vida. Era isso que Jó entendia, que o principal na vida dele era a imagem de Deus. E Deus, ainda para não querer acabar, ele fala: a imagem e semelhança. Imagem está voltada para o reflexo. Quando nós aprofundamos, pastor, sobre a imagem, nós entendemos que a imagem está querendo dizer sombra. Quando andamos no sol ou num reflexo, nós vamos ver a sombra nos acompanhando. Isso é imagem. Agora, quando Deus fala semelhança, Deus estava querendo dizer: eu quero que vocês façam tudo aquilo que eu fiz por vocês. Deus poderia acabar muito bem na imagem, mas só que Deus, ele é completo. Então por isso que Deus vai um pouco mais adiante e fala: agora também vou criar a minha semelhança. Porque não adianta eu apenas criar sobre a minha imagem, porque a minha imagem, você poderia andar na rua e falar: eu tenho a imagem de Cristo. Agora a semelhança, você precisa dizer: eu faço aquilo que Ele fez por mim e eu vou fazer pelos outros. Eu vou sair pela rua e ir por todo mundo pregar evangelho. Eu vou evangelizar porque eu tenho a semelhança daquele que criou a minha imagem. Essa imagem não pode ser perdida no meio da igreja. Essa identidade, ela não pode ser perdida no meio da igreja. Essa identidade não pode ser apagada no meio da igreja. Por quê? Porque nós fomos criados pelo Deus Supremo. A única oportunidade que nós temos de dizer é: eu tenho a imagem do Deus Criador. Eu fui criado por Ele. Quando Deus olha para Abraão também, não é diferente. Abraão estava dentro de um conformismo dentro da sua casa. O pai dele vinha numa adoração de imagem. Aí Deus pegou Abraão e falou: Abraão, agora sai da tua tenda. Está no momento de ser a minha semelhança. A imagem você já foi dentro de casa. Agora vai para a terra que eu vou te mandar. Seja a minha semelhança, Abraão. Quando nós nos estagnamos, colocamos a âncora do nosso navio, nós não estamos defendendo a imagem de Deus. Não estamos fazendo a sua semelhança. Porque a semelhança de Deus é andar de porta em porta, de cidade em cidade, pregando essas boas novas, a imagem. Por isso que quando Deus vai falar: não impeçais que essas crianças venham a mim, Deus estava querendo dizer: eu preciso mostrar para essas crianças que elas também foram formadas a minha imagem, para quando elas crescerem e entender, sejam a minha semelhança. Por isso que vai falar em Provérbios: até quando envelhecer, não se desviar do caminho, não sair da semelhança, não decidir essa imagem que está sobre a igreja. De Jesus, que hoje nós saímos daqui entendendo que existe uma imagem sobre a igreja Cara de Leão de São Gonçalo. Esta imagem ninguém vai tirar, e a imagem se chama Jesus Cristo de Nazaré. O diabo, ele pode ter trago de tribulação no ano de 2021. O diabo pode ter trago perda sobre as nossas vidas, sobre os nossos parentes, sobre a nossa casa, que trouxe tristeza. Mas hoje podemos dizer: eu estou de pé. A imagem não vai ser distorcida, a semelhança não vai acabar. Eu vou continuar. O ano de 2022 vai entrar. Nós vamos ir à luta, vamos guerrear, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia a imagem de Cristo eu me alegrarei nele. A semelhança não vamos perder. Não vamos perder. Não vamos perder essa imagem, meus irmãos. Não vamos perder. Hoje você vai sair daqui entendendo que a sua identidade é defender o caráter de Cristo, essa imagem. E para isso, ir um pouquinho mais além, nós entramos no meio da vida do próprio Deus. Jesus, ele foi enviado à terra, foi nascido de uma mulher. Quando ele chegava diante das pessoas, dos seus discípulos,
ele deixava muito frisada a frase: eu vim fazer a vontade do Pai. Jesus estava querendo dizer para as pessoas: olha, o que eu vim fazer na terra é daquele que tem a mesma semelhança de mim e me criou conforme a tua imagem. Por isso que Jesus estava querendo dizer: olha, se você não conhece a mim, você não conhece o Pai. Eu e o Pai somos a mesma semelhança. Eu e o Pai somos o mesmo caráter. Eu e o Pai temos a mesma imagem. É a mesma coisa de um pai e um filho. Quer que o filho cresça a mesma imagem, a mesma semelhança do Pai, faça as mesmas coisas. Assim foi o próprio Deus conosco. Ele nos criou para quê? Para dar continuidade, fazer a mesma coisa, ter a mesma imagem, ter a mesma semelhança, pregar a verdade, pregar arrependimento, pregar a mensagem da boa nova, pregar aquilo que mais é gostoso de fazer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Precisamos entender isso. Jesus não poderia muito bem parar por ali, muito sofrimento, o espinho entrando sobre a sua cabeça, Jesus não tendo mais o que fazer seu esforço. Ele perdeu todos os seus esforços, ele não tinha mais como andar. Ele andava carregando a cruz e diante da cruz caía. Mas só que Jesus fala: Pai, tira de mim esse cálice, esse fardo, está muito pesado. Mas eu entendo que a imagem que está sobre mim não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Existe uma promessa para essa terra. Existe uma promessa para a igreja Cara de Leão de São Gonçalo. E essa promessa é que a imagem de Jesus ninguém vai tirar. Ninguém vai apagar a imagem que nós defendemos. Ninguém vai apagar aquilo que nós carregamos. Ninguém vai apagar aquilo que nós defendemos. Por quê? Porque tudo pode acontecer, meus irmãos, mas não deixa a imagem que nós carregamos do Evangelho se apagar, distorcer na tua vida. Caiu, pega que nós vamos estender a mão. Está triste, venha que nós vamos aconselhar. Está doendo, vamos que nós vamos abraçar. Mas a imagem de Jesus vai permanecer. A imagem dele não vai destruir, porque nada pode apagar a imagem que ele fez. O pecado então trouxe a separação, mas o pecado não destruiu a imagem que existe sobre nós. Talvez você possa ter vindo hoje com um pensamento: por que eu vou todos os dias? Por que eu vou todas as vezes? Para que eu vou lá? Qual é a minha missão? A missão é que Davi permitiu que o caráter dele, a imagem de Cristo que está sobre ele, seja reconstruída. As pessoas que quando permitem que a imagem de Jesus seja reconstruída, tudo volta ao normal. Porque imagina, Davi voltava do curral totalmente sujo, ninguém queria se aproximar dele. Então ele era uma pessoa rejeitada, porque ele estava fazendo um serviçal que ninguém queria fazer. Às vezes a nossa vida nos leva a esse caminho. Pessoas não querem se aproximar de nós, pessoas não querem nos abraçar, pessoas não querem estar junto conosco. Sabe por quê? Porque nós defendemos uma imagem que as pessoas não conseguem enxergar. E essa identidade não tem número, apenas tem nome. É o sangue do Cordeiro imaculado na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para poder dizer: a minha imagem permanece. A minha imagem, ela permanece. A minha imagem permanece. A minha imagem permanece. Eu começo a imaginar Jesus, ele criando o próprio Adão. Fala: Adão, você tem minha imagem. Ele cria Eva: Eva, você tem minha imagem. Jesus começa agora a construir. E ele fala: olha, agora eu vou implantar uma igreja em São Gonçalo. Essa igreja, ele fala: cada um que vai entrar lá foi escolhido por mim para defender a minha imagem. Porque se Jesus quisesse qualquer um aqui dentro, ele já trazia. Mas Jesus, ele sabe muito bem quem vai defender a tua imagem ou não. Por isso que talvez ele escolhe a dedo quem é que tem que estar ou não. Sabe por quê? Não é que ele faz acepção de pessoa, é porque tem um momento certo do caráter da pessoa ser reconstruída diante do altar dele. No tempo Deus vai trazer, vai reconstruir, a imagem vai voltar, vai pregar e a semelhança vai permanecer. Em nome de Jesus. Então eu começo a imaginar sobre todas essas coisas. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e a semelhança. A imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. Quando nós olhamos, já escutamos muitas vezes, no versículo 27 que eu acabei de ler, nós entendemos que Deus só criou o homem à sua imagem, mas não. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher os criou. Porque Deus naquele momento, Ele estava querendo introduzir no homem e na mulher o que é mais precioso: o seu amor, o seu caráter, a sua bondade. E quando Deus fala façamos, Ele estava muito determinado daquilo que Ele ia fazer. Por isso que quando Deus Ele tem algo especial para nós, Ele está determinado em fazer. E ninguém pode tirar aquilo que Deus vai fazer. Se alguém tem te caluniado, se alguém tem te perseguido por causa daquela imagem que você defende, não abandone essa imagem. Essa imagem que vai te levar para os céus. Essa imagem que vai te levar numa nova Jerusalém. Essa imagem que vai fazer você andar na rua de ouro. Porque quando está tudo bem, nós imaginamos que tem alguma coisa estranha no reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma mensagem de confronto. E o confronto hoje é que você saia daqui defendendo esta imagem que está sobre você, que está sobre a igreja. Defenda essa imagem que é o caráter de Deus. Precisamos mostrar para essas pessoas que estão com o caráter distorcido, que nós precisamos entender que está sobre nós é a imagem de Deus. Você tem a imagem de Deus. Você tem essa identidade. Essa identidade você vai defender até a volta de Jesus. Essa identidade você vai defender até Ele voltar, porque nós entendemos que está tudo sobre Ele. E tudo sobre Ele foi feito todas as coisas. Para terminar, nós precisamos entender para que nós fomos criados. Porque quando Deus Ele fala que está à procura dos verdadeiros adoradores, é porque Deus ainda procura pessoas que ainda vai defender a sua imagem, pessoas que vai defender o seu caráter, pessoas que vai ser a sua semelhança, pessoas que vai andar como Ele andou, pessoas que vai fazer como Ele fez. Saia daqui hoje entendendo que você tem uma responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de defender o caráter de Deus, que é a sua imagem. Nós temos essa marca, a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Defenda.